Estamos gravando também no Zoom. Travado? Entrou? Áudio ok? Tudo ok? Certo? Espero não demorar muito. Passou um pouquinho hoje do horário. Quê? Deixar o som, você que sabe. Se quiser deixar o som baixo, acho que é um momento para a gente poder falar um pouco mais do que acontece. Todas as quartas-feiras a gente tem um pequeno encontro aqui às 10 até mais ou menos meia-noite. Hoje a gente começou a filmar agora, gravando, um momento descontraído, onde a gente pode trocar um pouco de informação, falar um pouco ao longo da semana, o que está acontecendo em nossas vidas, minha, sua, de quem estiver aqui. E com isso a gente fazer uma troca, que eu acredito que juntos a gente consegue facilitar e resolver os problemas e as questões do nosso dia a dia. Então, estamos ao vivo no Zoom, sendo gravado no Zoom hoje também. Não vamos demorar muito. Quem quiser depois vai poder dar uma olhada lá no canal do Mentiúna. E também estamos ao vivo no Instagram pela primeira vez. Pode escrever pelo Instagram. A gente está com o chat aberto e a gente pode ir respondendo aqui. E, a princípio, eu queria que a gente falasse sobre qual foi a chamada de hoje, né? Que foi da imagem que eu postei. E o que você hoje pode dizer que a imagem falou com você? O que você sentiu daquela imagem? Eu postei agora a imagem no Mentiúna. Coloquei primeiro a imagem dos coqueiros, que a gente bateu ontem quando estava na Pedra do Arpoador. E aí falei que fosse limpo todas as energias negativas, que a gente pudesse compartilhar um pouco do que é fácil para a gente. Porque se é fácil para a gente, às vezes é difícil para o outro. E quando a gente consegue fazer isso, e a gente ajuda alguém que às vezes... Eu quero falar sobre um assunto complexo, sobre isso, mas eu não queria falar agora não. Não, eu acho também que assim, é importante a gente trocar aqui, até porque a gente sempre, ele estuda muito, faz muito conteúdo, a gente assiste palestras, então é sempre importante a gente poder dividir aquilo que a gente aprende também com as outras pessoas. Para passar para vocês também o que a gente aprende, o que a gente absorveu de conteúdo. Então, porque também quando a gente passa, a gente também ouve, a gente trocando, a gente aprende. Então, eu acho muito importante esse momento. Então, se você não pode estar aqui hoje, que a gente esteja numa outra oportunidade, que você guarde sua pergunta, que você depois tire seus questionamentos. Tem muita coisa que ele fala, que eu até falo para ele. Às vezes fica muito complexo, então eu preciso que participe, eu preciso da interação para poder, de alguma forma, tentar esclarecer. Então, eu estou aqui para fazer esse papel também de, olha, isso está muito complexo, vamos tentar desenrolar isso melhor. E, enfim, às vezes a minha dúvida vai ser a sua, às vezes você vai ter alguma dúvida e depois você pode falar com a gente, mandar depois, mesmo que você veja esse vídeo depois, para que na outra live a gente tire essas dúvidas também, esses questionamentos de vocês, enfim. Porque ele está aqui para falar muita coisa complexa também. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter a pegada um pouco complexa, né? E aí quando eu falo na parte complexa, é porque assim, você está feliz com a sua vida hoje? Porque se você está feliz com a sua vida hoje, que bom. Eu quero que você continue feliz com a sua vida, eu quero que você tenha essa felicidade, eu quero que você compartilhe a sua felicidade com quem está perto de você. Porque quem está perto de você merece ser tão feliz quanto você. Se você não gosta do meu ponto de vista, ok. É um ponto de vista meu. Mas eu acredito que eu sou feliz e eu gosto de passar a minha felicidade para quem está perto de mim. Eu gosto de abençoar as pessoas que estão perto de mim com um dom que foi fácil. Para mim é muito fácil estudar. Eu fico 2, 3 horas assistindo palestras, lendo livros. Isso para mim é muito tranquilo. Então, quando chega o ponto de eu querer aqui passar, às vezes, para os outros conteúdo, para mim se torna fácil, mas para o outro pode ser complexo. E é por isso que eu preciso dessa interação. Esse é o momento da gente harmonizar o conteúdo. Primeiro ponto que eu quero tocar. O que te trava, quais são as suas sombras e o que te impede de tomar o primeiro passo. Quero falar de um assunto polêmico. Não falei sobre isso antes e vou falar isso para você. O que a gente tem inveja, o que você tem inveja? Quem você inveja? Sei lá, seus amigos, celebridades. O que você inveja? Carro, casa. O que te faz ter inveja? É um assunto pesado. Vamos destrinchar isso. O que te faz ter inveja dessa pessoa e o que você quer e você inveja de verdade é algum desejo mais forte intrínseco de você que você não consegue revelar. O fato de você não revelar isso, o que causa? Inveja. Como que a gente tem o primeiro passo para mudar isso? Ajudar essas pessoas. Abençoar essas coisas na vida da pessoa. Sei que é muito complexo isso. Isso tem uma teoria que até o Mentiúna faz parte disso, que é uma teoria havaiana, que seria dos maores,
que eles falam que quando a gente abençoa as coisas e as pessoas que têm isso, a gente se aproxima disso para a nossa vida. Se a gente tem inveja de alguma coisa, porque a gente deseja isso de alguma maneira. Então, se a gente ajuda essa pessoa que tem essas coisas, a gente abre um canal para isso se aproximar da nossa vida. Louco, veio agora na minha cabeça, eu queria falar sobre isso. Desculpa. Bom, de boa. Sempre assuntos polêmicos e complexos a gente vai ter aqui. Eu gosto. Eu acho que seria um bom para começar, até porque por causa das nossas sombras. Às vezes a gente tem muitas das sombras da nossa ação porque a gente justifica o outro. A gente olha para o outro e fala assim, fulano de tal tem uma sorte danada, porque ele tem um pai rico, porque ele tem isso. Gente, eu construí o meu caminho. Meu caminho foi construído à base de muitas dores. E assim, meu caminho não é melhor do que o caminho de ninguém. Eu acredito que assim, eu posso falar, algumas vezes na vida tive inveja de conhecimento de muitas pessoas. E hoje eu busquei um conhecimento nível um pouco mais profundo. Em certos momentos da minha vida, eu posso falar para todo mundo que está aqui, que eu não me achava qualificado para poder pegar e falar. É ousado eu abrir uma can e falar para vocês. Me desafio, eu faço perguntas. Fale sobre mim. Eu demorei algum tempo para poder fazer isso. E assim, é um desafio porque eu não sou o dono da verdade. Quando a gente alinha os pensamentos, facilita na sua vida, facilita na minha vida. Não, é uma troca. É uma troca. A gente tem que trocar informação. Eu acho que esse assunto é muito complexo também, porque se a gente falar de inveja, hoje o mundo ele está invejando aquilo que nem existe, né? Então, se a gente pegar a rede social aqui, a gente vai ver que a gente inveja um mundo que não é perfeito. É ilusório. Um mundo ilusório, aquilo que as pessoas passam. Então, eu posso falar por mim mesmo. Muitas vezes a gente vê aquelas blogueiras lá postando 1000 coisas, dando 1000 coisas, e a primeira coisa que a gente fala, pô, que saco, se a pessoa já tem dinheiro para comprar, ainda vai ficar ganhando. E você também não sabe o que está por trás daquilo, enfim. E às vezes a gente acha que está todo mundo do bem bom, feliz e contente, e simplesmente é o trabalho daquela pessoa. Tá aí um ponto que é muito válido falar. Eu hoje, na verdade, estava em São Paulo, a gente estava em São Paulo, e aí em São Paulo a gente estava fazendo um evento, e nesse evento alguém falou para mim ontem, na verdade um fotógrafo que estava do meu lado no evento falou para mim assim, ontem fui no show da Anitta, cobri a imprensa da Anitta, e ela fez um show muito fraco, ela está tendo alguns problemas psicológicos. E eu não sabia disso. E você veio comentar alguma coisa relacionada a isso. Agora, se a Anitta, que tem o dinheiro que tem a vida que tem problemas, imagina a Marco, imagina a Fernanda. Imagina você que está aí. E como que a gente faz isso? Juntos somos mais fortes. O canal Mente Una é isso. Mente e corpo unos no propósito de ter o quê? Plenitude. Porque felicidade é um estado de espírito. Você pode estar feliz como não pode estar feliz. Agora, a plenitude, a gente só se faz quando a gente está em união. E estar em união é muito complexo. Porque alinhar o meu modo de pensar com o teu modo de pensar, com o modo de quem estiver aqui disposto a trocar, é complexo. Certo? Não, eu acho que a gente pode complementar isso também falando que, sim, todos nós temos problemas, todos nós temos alguma coisa que não vai deixar a gente feliz em algum momento. Eu acho que, assim, dentro do gancho daquilo que a gente, numa palestra a gente ouviu ontem, que ele vai falar muito, o fato da gente ser grato e agradecer por aquilo que a gente tem, faz com que a gente se torne pessoas mais felizes, pessoas mais... pessoas que vão buscar o sucesso, que vão conseguir... Ser grato pelo sucesso do outro. E aí vai te diminuir essa inveja, porque você vai ser grato pelas coisas que você tem, entendeu? E às vezes eu estava falando agora, a gente às vezes não enxerga, porque uma coisa pequena a gente não dá valor. Então, se a gente começar a dar valor a coisas pequenas, por exemplo, eu estava viajando, sempre tem aquele perrengue de perder o voo, de mala ser extraviada. E a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, mas às vezes a gente vê do lado. Eu vi uma menina que aconteceu tudo o que você podia imaginar com ela. E aí, na hora, eu parei e pensei, falei assim, nossa, é uma coisa tão pequena, assim, que eu não esperava que pudesse acontecer, mas que aconteceu com a pessoa do meu lado ali, entendeu? Então, como eu sou grata por aquilo não ter acontecido comigo. E é uma coisa, assim, pequena, mas deu agradecer e eu reconhecer. Eu falei, cara, olha o que poderia ter acontecido comigo. Eu poderia ter ido viajar sem mala, eu poderia ter voltado a estar no perrengue de ter que buscar mala, eu podia ter sido presa, né? Tipo, como ela foi indagada lá e acabou perdendo o voo porque teve milhões de indagações. Então, assim, quanta coisa a gente passa e a gente é abençoado por Deus daquilo não acontecer com a gente, tudo correr exatamente, perfeitamente. Porque quando tudo ocorre perfeitamente, a gente não agradece. Mas quando começa a ter uns entraves, um e outro, aí sim as pessoas começam a reclamar. Então a gente tem que ser grata por isso. Minha viagem deu certo. Graças a Deus. Eu sou grata por isso. Minha mala não foi extraviada. Pô, eu sou grata por isso. São coisas pequenas, mas que a gente só dá valor
Quando a gente vê o que aconteceu com outra pessoa do nosso lado. Quantas coisas aconteceu com aquela pessoa? Sei lá, eu passei 2 quilos na minha mala, entendeu? E, poxa, o cara passou de boa. Por quê? Porque eu fiz um pensamento positivo ali, vai dar tudo certo, sabe? Já deu, Deus me ajuda, enfim. Fiz ali e uma outra pessoa me comunicou que por causa de 1 quilo a mais, ele ficou horas numa indagação de talvez ter que pagar um acesso. Então, naquele momento, eu fui grata. Então, eu acho que a gente ser grato pelas pequenas coisas que nos acontecem, entendeu? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, porque a gente não sabe o que pode acontecer ali, uma gratidão interna, a gratidão, primeiro pelo fato de a gente estar vivo, segundo para a gente poder experimentar e vivenciar o que a gente vive, e segundo, ser grato pelo sucesso do outro, que aí a gente abre canal para esse sucesso vir para mais perto da gente, certo? Beleza? Sim. Vou entrar no assunto complexo. Tudo que a gente deseja para o outro volta para a gente, inevitavelmente. Se a gente tem alguma negatividade, alguma coisa ruim, aquilo vai voltar para a gente. Nós somos os maiores... A gente absorve muito isso. Então, quando a gente faz julgamento, a gente absorve uma coisa ruim pra gente. E quando a gente é feliz pelo outro, com certeza aquilo, de alguma forma, volta pra você. Isso eu não tenho dúvida. De verdade. Quais são os seus medos? O que te impede hoje? Tem medo de quê? Por que você ainda não chegou aonde você gostaria de chegar? Quais são as historinhas que você conta pra você? O que justifica o fato, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, o outro é privilegiado. A gente sempre sabe o que a gente tem que fazer. A gente sempre sabe da maneira que a gente tem que agir. Qual é o teu ego mesmo? Quais são os seus apegos? Minha cervejinha de final de semana. Trabalho a semana toda. Não posso beber final de semana? Não, pera. Eu tenho que viajar. Como é que eu não vou viajar? Peraí. Eu trabalhei tanto tempo. Fiz tantas coisas. Quais são as suas historinhas? Me diz. Agora, de verdade, o que vai fazer você mudar é a sua ambição. Missão, eu poderia falar que seria 2 vezes ação. Porque se você tem a vontade de ter algo, você tem que agir 2 vezes mais do que uma pessoa que não tem a vontade de ter alguma coisa. Faz sentido para você? Sem dúvida, fazer o que ninguém faz. Quer dissertar um pouco sobre isso ou não? Bom, eu acho que a gente ouviu isso ontem, que é você tem que fazer o que ninguém faz. Então, o que a gente ouviu muito também foi isso. Se você quer ser um bom profissional, se você quer ser o melhor da sua empresa, você tem que fazer sempre a mais do que todo mundo faz. Você sempre tem que ter um diferencial daquilo que todo mundo faz. Lógico que dentro de a matriz. Limite. A gente entra dentro da matriz. Porque o que acontece? Hoje a gente vive na sociedade, tá? Que impõe que a gente tenha algo, que uma vez que você tenha algo, você pode fazer algo, que aí sim você vai ser. Mentira. A pirâmide é inversa. E a gente aprendeu isso, e na verdade eu já sei disso, e ontem a gente reaprendeu isso, porque é sempre bom a gente alimentar o que a gente já tem, que uma vez você tem que ser, uma vez que você é. Exemplo, a menina era recepcionista e ela, por tradição e por umas crenças dos pais dela que trabalhavam muito, ela ficava após do horário e ela se sentia a ponto de ser uma supervisora, então ela atendia como supervisora. Chegou a um ponto que ela tanto se sentiu, ela ser supervisora, que ela se tornou. Então, qual é o processo? Primeiro, eu me acho capaz, eu me faço capaz, eu acredito na minha capacidade de ser, para uma vez eu fazer com que aquilo seja verdade, para aí sim ter. Então, a pirâmide é muito mais estreita. O ter é consequência de quem você é, do que você faz. E aí, dentro desse processo, eu acho que para começar a alinhar a parte externa, que é a parte física, a gente precisa de verdade parar e pensar. Identificar quais são os primeiros dos seus medos. Se você tem medo, tá? Isso você quer mudar. Segundo ponto, identificar quais são as justificativas. O que você justifica para você ter esses medos. E o terceiro ponto, identificar quais são esses seus apegos. Apegos são exatamente as coisas que te impedem. Sei lá, ficar 8 horas, eu estudar um livro, eu ler uma página. Estou cansado, trabalhei o dia todo. Meu amigo, todo mundo tem 24 horas. A gente tem tempo para ver a internet, mas não tem tempo para ler. Eu falo até por mim mesmo. Eu ando tomando tapa na cara. Quem tem o livro tal? Eu. Quem começou a ler o livro tal? Teu. Quem acabou? Acabou não? Por que você não acabou o livro? Porque eu... Realmente, se a gente bota como meta ler uma página, 2 páginas por dia, e aí, tô falando de mim porque eu tenho que exemplificar de alguém. Porque eu sou falho. Não, eu posso falar de mim. Eu tenho tempo para ficar lendo no Instagram e ver a história de todo mundo. Para pegar um livro, a gente sempre tem preguiça, sempre deixa para depois. Então, assim, é muito importante. Eu acho que o que a gente está falando aqui também é o que a gente passou
que é justamente falar para você, cara, bota uma meta, entendeu? Possível. Faz. Você não é o que os outros dizem, você não é o que as pessoas falam, né? Você é aquilo que você faz, as suas atitudes. Então foi o que a gente aprendeu ali. Então, a sua atitude, você não pode falar, eu quero ler um livro, eu vou ler um livro. Você tem que pegar e fazer. É atitude, porque já dizia o livro, tem poder quem age. Então você tem que agir, você não pode deixar para depois. Então coloque meta. E esse é o quarto passo, ser honesto consigo mesmo. Você de verdade quer isso? Porque muitas das vezes a maioria das pessoas querem a zona de conforto. Então, se você hoje trabalhou para estar numa zona de conforto, você está em um lugar confortável, gente, isso é a maior loucura do que os coaches fazem. Você tem que sair da zona de conforto, cara. Só sai da zona de conforto que não está gostando de onde está. Se você está feliz onde você está, se mantenha na zona de conforto, você trabalhou para isso. É teu lugar, a sombra é tua. Agora, se você não está feliz, a gente está aqui para te dar um passo a passo de como você mudar. Primeiro ponto, então, vamos recapitular. Ser grato. Caderninho da gratidão. Ah, caderninho, sim. Se quer escrever no Note, ok, escreva, materializa. Traz para a realidade, tira da tua cabeça. A cabeça, estudando nos ensinamentos um pouco mais profundos dos sábios, isso aqui é muito metafórico, isso aqui é muito intangível. A gente precisa manifestar isso no mundo físico. E quando a gente manifesta isso, são dois modos. Ou escrevendo, que o papel em branco não significa nada. Uma vez que você rabisca, você limita o papel branco, então você está trazendo uma energia para o papel branco. Isso eu falo também na nossa fala. Eu ficar aqui parado com vocês, eu não estou manifestando nada. Quando eu abro a boca, eu manifesto coisas. Ou seja, eu estou criando coisas com a minha fala, assim como eu crio com a escrita. Então, é possível você manifestar a sua gratidão. Para quê? Para algum momento você ler. Ou você falar com alguém, que em algum momento alguém vai te lembrar. Ou aquele feijão que você fez com uma maravilha. Pô, lembrei que eu faço um feijão bom. Sou feliz e grato por fazer um feijão bom. Pô, aquela comida tua estava boa. Pô, eu sou feliz de ter a comida. Mas também, caraca, Marcão, lembra daquele dia que a gente foi em tal lugar? Caraca, a gente curtiu, zoou, foi incrível. Ótimo, minha energia foi boa. Eu trouxe alegria para aquele lugar. E aí, trazer alegria é a mesma coisa de também você, às vezes, você é um peso muito grande, porque também você pode trazer tristeza. E as pessoas podem se afastar de você porque você traz uma energia negativa. E aí, o que você está criando hoje na tua vida? É complexo falar isso. Mas voltando à questão da gratidão, e do Obrigado. caderninho que ele falou, é sempre importante você registrar suas pequenas conquistas, seja ela qual for. Porque isso te faz dar um ânimo, entendeu? Para você continuar fazendo aquilo. Então, por exemplo, a gente pode usar o exemplo do livro. Se você colocar uma meta, cada vez que você atinge uma meta, você agradecer e falar, nossa, conquistei aqui minha meta, você se sente uma pessoa melhor, você sente que você atingiu o seu objetivo. Você está alimentando novas sinapses neurais, você está alimentando o seu cérebro. Somos movidos por recompensa. Não importa o que somos, da maneira que somos movidos por recompensa, precisamos nos alimentar disso. E aí é por isso que a gente, às vezes, vou passar a parte prática, que entra a sua meta. Porque isso que ela está falando, a gente começa a juntar a ração e a emoção. Quando a gente pensa, a gente está na emoção, a gente está no mundo criativo. Quando a gente racionaliza, entra para o mundo lógico. E aí, quando entra para o mundo lógico, eu não consigo. Não, é impossível. Mas eu tenho que trabalhar, tenho que dormir cedo, eu não tenho que acordar. E, cara, se você ficar nisso, você nunca vai sair de onde você está. Sabe por quê? Porque desculpas todo mundo vai ter. Porque, por exemplo, se você bota uma meta muito grande, então, por exemplo, você pega a meta e fala assim, vou pegar esse livro aqui de 400 páginas e vou ler esse livro. Aí, geralmente, o livro tem aquilo. Tem uma parte do livro que é mais cansativa, tem uma parte que é mais chata, às vezes hoje em dia é mais difícil separar para ler. Enfim. Sim, aqui. E aí, tipo, fica muito pesado você colocar como meta 400 páginas. Então, se você divide essa grande meta em pequenas metas, são pequenas conquistas diárias, que vão te estimular a você chegar até a sua grande meta, que é ler o livro todo. Então, por exemplo, você pode colocar, eu consigo ler X páginas por dia. E, então, isso vai dar 1 mês e meio de leitura para atingir as 400 páginas. Ok, então você bota uma data limite e você bota uma meta para cada dia. E essa meta diária fica muito mais fácil quando você cria. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de fazer um curso de francês online. Então, todo dia eu criei uma meta de X exercícios que eu tenho que fazer por dia e cada dia eu tenho que cumprir aquilo. E aí eu vou ganhando uma estrelinha, porque tem essa questão de recompensa, que como ela falou, o nosso cérebro entende. Então, toda vez que você completa ali, ganha uma estrelinha, uma recompensa que você ganhou por ter atingido aquela pequena meta. E no final,
lá e vai demorar, porque é um curso extenso, eu vou aprender a língua. Então, assim, se eu puser na minha cabeça, eu preciso aprender francês em X dias, ou em X meses, e aí aquilo vai me frustrar, porque vai ter um dia que eu vou estar cansada, vai ter um dia... Então, eu prefiro não colocar essa meta, eu coloco pequenas metas, e a cada dia eu tenho aquela não é obrigação, mas aquela meta de atingir aquilo. E eu vou atingindo, vou ganhando a recompensa, e, consequentemente, em algum momento, eu vou atingir a meta maior total, que é falar francês. Eu posso falar que eu comecei a fazer um curso despretensioso, viajei e já sabia algumas palavras. E o quanto isso foi gratificante. Eu já comecei a entender alguma coisa, já consegui desenvolver alguma coisa, algo que talvez você não esperasse, entendeu? Então, foi uma recompensa que me faz, sim, continuar, e essas pequenas recompensas, essas pequenas... e a gente ser grato por aquilo, e agradecer, poxa, nossa, eu me dediquei, ver que valeu a pena, vai te dando um novo ânimo, um novo gás, para você chegar à sua meta, porque realmente até eu falar fluente vai demorar. Então, eu pego pequenas metas e assim a gente vai chegar ao nosso objetivo. Então, vamos ser concisos e vamos botar agora para a prática o que ela falou. A gente, primeiro, quer mudar, segundo, identificou a meta, e aqui no caso dela, primeiro ela identificou que ela ia viajar e que ela precisava aprender o francês. Segundo, ela botou a meta de fazer o curso. Terceiro, quando fazendo um curso, ela ganhava medalhas, e nisso, na primeira viagem que ela já fez agora, ela já conseguia identificar palavras, já conseguia se comunicar em outro idioma por conta de um trabalho que foi exercido. Como que a gente consegue fazer isso de uma maneira global? Primeiro passo, a gente precisa tomar consciência do que a gente precisa, do que a gente quer mudar. Uma vez que a gente consiga ter essa consciência, porque a gente tem que exercer o nosso livre-arbítrio. Ela tinha o livre-arbítrio de fazer o curso todos os dias ou botar as histórias de desculpinhas. E aí ela fez o quê? Ela fez com que a vontade dela fosse maior do que as desculpas dela. Sua vontade tem que ser maior do que suas desculpas. E uma vez que você consegue fazer isso, você entra o quê? Nas suas metas. Eu tenho a meta de aprender a falar francês. Quais são as submetas? Falam uma palavra por dia, ler um texto por dia, fazer uma imersão de alguma maneira, que seja 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. O importante é que você entenda que consistência é muito melhor do que aquela coisa que você hoje faz muito e outro dia não faz nada. Isso a gente consegue ver na musculação. Quantas pessoas pagam musculação, vão no primeiro dia, está sentindo o corpo dolorido, na segunda não vai, volta semana que vem, vai 2 vezes na semana, quando quer, e o corpo não muda. E se você praticamente lhe dá 30 minutos com um treino rápido, você vê a tua qualidade de vida melhor. Você vê o teu condicionamento físico muito mais profundo. E isso é condicionamento físico mesmo, condicionamento mental. E quando eu falo de corpo e mente unos, você tem que entender que nada aqui é separado. Você também, para poder estudar, você tem que se condicionar. 5 minutos, 10 minutos. E isso vai fazendo com que a tua prática se torne fácil. Com o francês é a mesma coisa. Você tem 5 minutos, 10 minutos, e aquilo vai se tornando mais fácil, vai se tornando mais dinâmico. E como você faz isso? Com submetas. As submetas são pequenos ícones que você, de verdade, você tem que riscar, você tem que marcar, você tem que ver medalhas. Você tem que sentir que de alguma maneira, hoje você está um pouco mais perto do teu objetivo do que ontem. Porque somos movidos por recompensas. Se não fossem as recompensas, a gente não estaria aqui. Marco, por que você está fazendo vídeo? Porque eu tenho bastante conhecimento e eu quero compartilhar com os outros. Qual é a sua recompensa disso? O prazer de abrir um canal na minha cabeça para poder aprender mais coisas. Porque se eu não boto isso para fora, eu fico com isso preso. E aí o que acontece? Se ela não bota o francês para fora, ela não sabe o quanto que ela está boa no francês. Se ela não tivesse viajado, ela não sabia que ela estava entendendo as coisas. E eu sei que pode parecer louco, mas quando a gente começa a ir conectando as coisas, a gente entende que o mais importante de todo esse processo é se preparar. Se preparar para o que você quer. Eu acho que também tem assim, se a gente não começa alguma coisa, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente está falando aqui agora, é a nossa primeira live e realmente imprevistos acontecem, então um pouco mais tarde para as pessoas entrarem e a gente resolve fazer algo que a gente pudesse compartilhar depois. Que não tem ninguém. Hoje pode não ter ninguém, hoje pode ter 1 ou 2 aqui, como tem na live do Instagram, mas amanhã ou depois vão ter 1000, vão ter 2000, vão ter 1 milhão. Então, assim, se você não começar de alguma forma, você nunca vai atingir seu objetivo. Então, hoje eu estou falando para 1, para 2, para amanhã estar falando para 1000, para depois estar falando para 10 mil, porque a meta é essa. Então, cada submeta vai fazer com que se a gente atingir aqui uma pessoa, como ele tem feito, nas 100 perguntas de Life Coach,
no canal Mentiu nas postagens, ele vai postar, ele vai ter uma curtida, 2 curtidas, não importa. Porque uma vida mudada já faz a diferença. É isso. E aí você vai começar com porque a gente tem que começar de algum lugar. Ninguém começa do 100, do 1000. A pessoa começa do 1 para atingir o 1000. Então hoje ele está com pequenas metas, hoje é 1, amanhã são 2, depois são 3, e aí cada dia é uma nova conquista. Então, a verdade é que a mudança muda, o mundo muda quando você muda. Então a mudança tem que começar de você. E quando eu faço isso, eu sei que somente 6% da população são interessadas em uma mudança consistente e verdadeira. E eu quero atingir essas 6%. Eu, quando comecei a trilhar o meu caminho, foi muito doloroso, porque eu tive que passar por um milhão de livros, por 1 milhão de cursos, para poder entender qual seria o melhor caminho, qual seria a melhor tomada de decisão, e daqui poder falando para vocês. Então, eu hoje quero compartilhar para quem não tem condição financeira, para quem não pode pagar um curso de 4 mil, 3 mil, 2 mil. E aí, o que eu ganho com isso? Uma vida mudada. Uma vida mudada, para mim, cara, representa muito mais que qualquer coisa. Eu sei da dificuldade que eu passei para minha vida poder ser mudada. E assim, se eu tenho hoje um pouco de conteúdo para poder passar para vocês, eu sou grato por ter tido esse conteúdo. Então, para mim, isso é uma pequena parcela. Eu tenho muitas ferramentas que podem ser aplicadas. Amanhã a gente vai gravar algumas ferramentas da sua farmácia interna, que ela show, super incrível. E às vezes eu achei que isso fosse bobo. E aí é onde está o poder das pessoas que podem participar, que podem fazer parte disso, de falar quais são as necessidades. Porque não adianta eu ter 1 milhão de ferramentas e às vezes eu não saber como que eu posso te ajudar, como a gente pode aplicar isso, de fato. Não é? Não, então acho que as pessoas... você tirar sua dúvida, você compartilhar alguma coisa que você pense, ou você fazer uma pergunta mesmo, porque eu também fazia muitas vezes, já fiz algumas vezes no meu Instagram, você quer falar sobre o quê? Qual é a sua dúvida? O que você tem de dúvida? E a pessoa fala, olha, fala sobre isso, tenho dúvida sobre isso. E aí a gente acaba pesquisando. E quando a gente pesquisa, a gente está aprendendo, a gente está trazendo conteúdo. Então é uma troca, né? A gente também busca isso. A gente não tem a resposta pronta, né? Nem ele, assim, eu tô falando assim muito por material para a gente poder estudar, de buscar as coisas. Eu já sou mais iniciante nessa parte, mas assim, eu aprendo muito com ele e aprendo muito também com eu buscar conteúdo para poder dividir com vocês, para poder dividir lá no meu Instagram, para poder trocar com ele coisas que ele me fala, entendeu? A gente indo a palestras, enfim, tudo isso a gente vai acrescentando um na vida do outro, entendeu? Então, assim, eu acho que as submetas têm sido isso. A gente está falando aqui para 1, para 2, e amanhã a gente vai estar falando para mais, porque o objetivo é esse, a gente está aqui criando submetas. Cada dia uma pessoa que vê já é uma submeta cumprida. E de 1 em 1, né, já dizia a frase, galinha enche o papo. E a gente vai chegar na nossa meta total, que é o que a gente almeja para a nossa vida, que é onde a gente quer chegar. Então a gente tem que começar de algum lugar. Então o importante não importa se não tem ninguém, não importa se vai ter 1 ou 2, comece, faça, agir. E aí quando você age, você vai ver que as portas se abrem e coisas acontecem. Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. É complexo. Essa frase foi bem impactante pra gente aqui. É complexo. Então não importa se a gente está falando para para ninguém, não importa, a gente está gravando, a gente está aprimorando o nosso conhecimento, a gente está aprendendo com o que a gente está falando, a gente está desenvolvendo as nossas habilidades e hoje a gente está falando aqui, mas está melhor no vídeo, como eu falei para ele, como eu sou virginiana crítica e eu faço análise crítica positiva, análise crítica do trabalho dele, então ele posta ali o primeiro, se a gente vê o primeiro vídeo das 100 perguntas para hoje, a desenvoltura, a forma de falar, porque ele começou. Se ele não começasse lá, se ele não começasse da pergunta 1, ele não chegaria a 100. Da maneira como a 30, como ele está, já está no 30, enfim. Ele não vai chegar no 100, né? Entendeu? E aí depois volta e faz a pergunta de novo. E aí cada vez a gente vê. E eu falei para ele, nossa, você está muito desenvolto, porque é óbvio, tudo que você treina, tudo que você aprimora, né, melhora. Então, acho que o importante é você agir. Eu acho que o que a gente está falando muito aqui é agir independente. Melhorar aquilo que uma vez você fez. Se você não fez nada, você não tem o que melhorar. Então, começa fazendo. Se você tem medo de alguma coisa, começa fazendo pequenas coisas. Mas faça. Não se trava. Muitas das vezes eu não me senti preparado. E às vezes a gente nunca vai estar preparado para nada na vida. A gente tem que começar. Quando eu comecei 100 perguntas, eu já tinha feito esse propósito 2 vezes antes. Comecei a gravar e desistir. Comecei a gravar e tá ruim. E tinha gente que falava para mim, Marco, a qualidade do vídeo tá ruim, o áudio tá ruim.
e tudo me limitava, porque qualquer impacto de fora, caraca! E aí eu tive que reler o jeito Harvard umas 5 vezes, até que entender que 10% é o que acontece, 90% é a forma que eu vou reagir àquilo. E aí eu comecei a internalizar esse processo, que hoje em dia eu entendo. O vídeo está ruim? Está ruim. O próximo vai ficar bom. Por quê? Porque hoje eu sei que está ruim. Se você me dá um feedback, beleza. A gente gravou um vídeo em São Paulo e a internet estava ruim. Mas aí, eu não vou apagar. É conteúdo, gente. Até porque faz ao vivo. Então, assim, é o que está acontecendo na hora. A gente vai fazer isso e é aquilo. Quem não, a gente precisa terminar o que a gente começa. Então, se o propósito vou fazer da 1 a 100, é fazer da 1 a 100. Não importa como, não importa de que maneira. Sou ousado de falar. Acabando as 100 perguntas Life Coach, eu vou dar o passo um pouco para frente, que eu já vou ter acabado o TCC do MBA, e a gente vai fazer as 100 perguntas de business. Então, se você tem algum tipo de negócio, a gente vai fazer 100 perguntas de empreendedorismo e parte para o seu negócio. Então, a gente primeiro está trabalhando quem? O pessoal, a gente está trabalhando a sua vida como ser humano, para você poder refletir sobre os pilares da sua vida quanto ser humano. Uma vez que você reflita sobre isso, a gente vai começar a fazer sobre o teu empreendimento, sobre o que te dá lucro, sobre o teu trabalho, que aí sim você vai conseguir ver forma rentável. Mas eu só consigo mexer no teu trabalho de forma rentável uma vez que você consiga entender que você primeiro tem que fazer você. Tem que ter um equilíbrio em todas as áreas, né? Não adianta a gente estar muito bem numa área, porque automaticamente, digamos assim, isso interfere, porque você pode estar muito bem no trabalho, mas se você chega em casa e não está bem, você não vai render o que você renderia. Então, assim, você tem que tentar achar um equilíbrio. Equilíbrio é muito difícil, óbvio, mas a gente buscar isso, né? A gente querer fazer diferente, a gente buscar a mudança. Se no trabalho está afetando a sua casa, então você tem que refletir sobre o seu trabalho. Se a sua casa está atrapalhando o seu trabalho. Então, assim, é sempre você tentar achar um equilíbrio. Então, ele começou, né? A escolha dele foi começar por um trabalho mesmo do que você é, né? Como pessoa, para depois a gente poder focar mais nesse lado profissional, até porque é um pouco mais complexo. Então, óbvio, também para ele criar uma qualidade melhor do trabalho dele, ou seja, aprimorar o trabalho dele. Ele começou com uma parte, não é mais fácil, porque ele responde na hora, então é difícil, depois você fica... Eu participei já 2 vezes, depois você fica, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. É lógico, se a gente vai ter tempo para raciocinar, né? Mas o que a gente faz aqui é falar o que vem na cabeça, e o desafio para você é falar o que vem na cabeça e depois ficar refletindo também. Porque a ideia é essa, você pensar, podia ter pensado dessa forma, podia ter pensado daquela. Então é um duplo desafio, é o que vem na sua cabeça no momento, mais o que você vai usar ali de reflexão. Então acho que esse exemplo é muito bom. Hoje ele está ativo fazendo as coisas, e assim, a gente pensa que é fácil, porque eu posso falar, a gente às vezes acha que a vida das blogueiras são fáceis e às vezes não são. Eu uso falar. Porque eu falo assim, não acredito em nada. Eu não tenho esse compromisso, ele tem. Eu não estou 24 horas junto com ele, mas, por exemplo, essa semana que a gente está o tempo inteiro junto, eu tenho visto o quanto é desafiador realmente você ter... Porque a gente pensa, vai fazer um post, vai fazer... Não, a pessoa tem uma post, com a criação de uma imagem, com a criação de um texto do post. Você tem uma foto que você tem que tirar de uma paisagem, você tem um texto que você coloca ali. É um compromisso, tem material de estudar, o compromisso com as pessoas. O compromisso de você ter que fazer, não o compromisso de você ter que, mas você criou um compromisso primeiro com você mesmo. Você coloca uma meta, então você tem a meta de fazer, então você precisa realizar. Você não pode deixar de fazer. E aí, quando você vê, às vezes, sei lá, hoje eu acordei um pouco mais tarde, hoje eu mudei um pouco, fiz uma outra coisa, hoje eu peguei meu filho e tive que fazer umas coisas com meu filho, então não tive tempo de fazer isso, e aí acaba atrasando uma coisa ou outra, enfim, mas eu tenho um compromisso de fazer aquela postagem, tenho um compromisso de fazer aquele vídeo. Então, assim, o vídeo tem que ser mais ou menos tal hora, por questões de qualidade do vídeo. Então, assim, tem muita coisa por trás que a gente não vê. E hoje mesmo eu estava vendo uma blogueira falando, eu tive que pedir, porque ela tem assessora, né? Diferente que ele não tem ainda, né? Então, assim, tem uma assessora por trás, porque ela tem horário para fazer aquela postagem. Então, às vezes, pra gente, a gente só vê aquilo que nos mostram. A gente eu já postei isso, os horários das pessoas que têm mais visualização, nem hoje, isso, mas às vezes o contratante, ele pega e fala assim, eu quero que você poste 8 horas. E às vezes 8 horas você tá fazendo outra coisa. Ela tava na igreja, mas, sei lá, ela podia estar fazendo... Enfim, poderia estar 1000 coisas. Estava na igreja, a pessoa não pode sair da igreja e simplesmente postar um negócio no meio do culto. A pessoa está concentrada, mas ela tem aquele compromisso de postar. Então, assim, ela tem horário. O Marco tem um cronograma. Mas, assim, a gente acha que é fácil ficar postando, mas não é. É um compromisso.
Porque se ele colocou como meta que todo dia ele tem que fazer, é todo dia. Não é tipo, hoje, só hoje. Não, porque só hoje começa a criar um vício de, só hoje, só hoje. É tipo dieta. A gente fala, só hoje eu vou comer um doce. Aí no dia seguinte, já ontem eu já comi, só hoje também. E aí acaba criando um vício de que você vai continuar fazendo aquilo. Entendeu? Então, assim, quando... E aí você caiu numa parte legal, que eu vou complementar. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui em relação a isso, que eu acho importante. Porque quando você coloca, por exemplo, a dieta, ou o compromisso dele mesmo de postar todo dia. Quando ele fala, vou postar de segunda a sábado, além dele ter falado que ele vai postar, ou seja, ele coloca esse compromisso com outras pessoas que vão cobrar isso dele, ele cobra isso de si próprio. Então, ele tem esse compromisso de fazer isso. Quando eu falo que vou fazer dieta, ou que não vou comer doce, porque eu não consigo fazer dieta, mas assim, não vou comer doce de segunda a sexta. Então, eu não comi na segunda. Na terça, se torna mais fácil, porque eu já me sacrifiquei na segunda. Na quarta, eu já me sacrifiquei na terça e na segunda. Então, você acaba que você não faz porque você já teve um sacrifício de abrir mão daquilo. Então, por isso é importante você não cair por um dia que seja. Vou tornar complexo. E se cair, o que você faz? Se cair, a gente começa do zero, recomeça do zero. A gente não pode deixar com que aquela queda seja um motivo para te impedir de não continuar. Isso é verdade. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Imediatamente. Se eu cair agora, eu tenho que levantar. O importante é levantar. Assim, eu digo que é muito, muito mais fácil que você cair e levantar e você não cair. Então a gente tem que fazer um propósito para não cair. E se cair, faz parte do processo. Faz parte do processo, da mesma lógico. forma da próxima vez. Fica o aprendizado. Toda queda tem que ficar um aprendizado. Isso eu gosto de... Queria deixar registrado. Tá bom, mas eu comi um doce. E agora? E agora, meu irmão, comeu doce, faz parte do processo. Que seja para eu poder ficar agora, em vez de 5 dias, 10 dias. Sim, coloque um propósito, lógico. Eu estou falando dentro de um comprometimento que é muito mais fácil você seguir. Um compromisso, lógico, ele gosta de causar polêmica aqui, né? Mas achou que fosse me pegar, mas não me pegou. Muito bom. Porque quando a gente cai, a gente levanta imediatamente. Porque se a gente também cair, ficar naquilo, a gente vai atingir o nosso objetivo. Então a gente tem que sempre focar, a gente tem um objetivo. Cair, levanta imediatamente e segue o objetivo. Mas o importante é você pensar que assim, é muito mais fácil você não cair do que você cair e levantar imediatamente. Então, assim, o foco é esse. Não vou comer, tenho um compromisso de fazer todos os dias, vou fazer. Se algo acontecer de um dia, aconteceu um imprevisto, não vou conseguir postar, ok. Mas não deixa que amanhã, porque, olha, é difícil. Esse levantar é difícil, eu posso falar. Porque, cara, você perde um dia, você já perdi um dia, agora eu vou perder mais um. Então, assim, é ruim. Então, coloque como compromisso. Porque, assim, uma frase que eu ouvi, que agora eu não estou lembrando direito, mas, assim, uma frase que eu vi é quem não termina, quem não termina o que começa, alguma coisa assim, não sei exatamente. Mas não chega a lugar nenhum. Então, se você precisa terminar. Se eu falei que vou fazer 100 perguntas, eu posso ficar 2, 3 dias sem fazer, mas eu tenho que terminar. Entendeu? Porque foi o que aconteceu. Hoje a gente está fazendo para porque ontem ele começou e não terminou. Porque hoje ele poderia estar falando já para 1.000, 2.000, 5.000, 1 milhão. Entendeu? Mas assim, as coisas acontecem também do jeito que tem que acontecer. Talvez hoje esteja preparado. E hoje eu tenho certeza que, assim, ele está no caminho certo e é isso que ele vai fazer. Sim, sim. E focar nisso. E aí, a gente ter certeza de que ele está lendo o poder da ação. Né? Então, está lendo o poder da ação, o quanto é importante você agir. E não importa, é isso que está falando. Porque, ridículo, você está compreendendo. Ridículo você está postando. Quando ele começou no Mediúna, tinha, sei lá, 10 pessoas seguindo, agora tem 100 e pouco, e a gente vai de pouquinho em pouquinho. Tem uma curtida, 2 curtidas, você sabe o que aquilo mudou a vida de uma pessoa? E sabe que quando você muda a vida de uma pessoa, vamos pra caramba agora, quando você muda a vida de uma pessoa, o que aquilo traz para sua vida sem você nem saber? Então, assim, ele está fazendo por ele, tá? Ele está fazendo porque é o que ele gosta de fazer. Sim. Mas ele está atingindo outras pessoas e aquilo está abençoando a vida dele sem nem perceber. Ele tem consciência disso, óbvio. Ele não faz só por ele faz também por ele ter essa vontade de compartilhar. Mas assim, a gente não tem noção, às vezes, de quanto uma coisa que a gente fala ou uma atitude nossa, ela pode mudar a vida de alguém, entendeu? Enfim. E tudo se trata de atitude. Tudo vai se tratar de, primeiro, tomada de consciência, entender que o que você fez te trouxe até aqui. O que você vai aprender vai te levar para o teu próximo passo. Você, às vezes, tem que desconstruir você próprio. É complexo. Eu tive que me desconstruir algumas vezes. Eu comecei um trabalho de desconstrução
na programação neurolinguística. Foi bem complexo ali, quando eu identifiquei que talvez eu poderia ter em questões de carência, talvez em alguns outros momentos eu não concluí porque não era um desejo verdadeiro de estar compartilhando conteúdo, talvez era um desejo de poder ter curtidas. E aí, hoje, eu faço isso exatamente pelo contrário. Eu faço isso porque eu quero compartilhar o conhecimento, eu quero que as outras pessoas tenham uma tomada de decisão diferente, tenham uma vida realmente consistente. E é claro, eu aqui posso dizer, então você é filantropo. Não, a minha vida se torna rentável quando eu ajudo os outros. De alguma forma, me vem muitas bênçãos. E eu falando disso, eu acho que pode se tornar muito inteligível, mas ela que vive comigo, ela sabe que o quanto que as coisas mudam na minha vida, o quanto que os caminhos vão sendo abertos. E isso, às vezes, chega a ser muito ilógico. E a graça é essa. A graça é ser ilógico, porque isso acontece pela graça mesmo. Que se for por merecimento, eu acho que nem eu, nem ninguém que vai estar dando isso vai merecer. A gente tem que começar a agir, tem que começar a fazer com que suas pequenas metas sejam atingidas. Sei lá, eu vou malhar hoje, eu risco no caderninho lá, ó. Eu tenho, todo dia eu faço ali os diários de bordo à noite. É louco, é louco. É minha loucura. Eu faço uma reflexão do meu dia, o que passou no meu dia, o que valeu a pena. Se eu vivi hoje, tem que ter valido a pena por alguma coisa. E quando ele lê, é um estímulo para ele ir amanhã também. Né? Ou, dar continuidade, fui, fazer com que ela está falando. Fui, então vou amanhã, ou não fui, então tem que ir amanhã. Não fui, tenho que ir, tenho que me levantar. Opa, 2 dias sem ler, tem alguma coisa de errado. O que está acontecendo? Tem que focar aqui na leitura. E aí, isso é bom quando a gente vê no papel. Porque quando a gente para poder pensar, a nossa cabeça esquece assim. A gente está fazendo um arroz, se vê uma história ali, a gente se... Opa, que é o quê? Um arroz? Imagina com a tua vida. Um minuto no story são 10 minutos. Né? Fica 10 minutos, você pensa com um. De boa. Eu, durante muito tempo, ouvi uma frase, né? Que a vida, ela não foi feita para ser escrita a lápis. E eu acho que durante minha vida eu escrevi muito tempo a lápis. Porque eu achava que em algum momento ia poder passar a caneta. Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que ela toda foi escrita a caneta. A verdade é que aquilo foi uma preparação para hoje eu estar aqui expondo com que isso. Então, nunca houve lápis. Para mim era um lápis. Em algum momento eu vou apagar e vou mudar. Não, cara. O passado ele ficou aqui. E isso também é muito importante. Não importa quem você foi no passado. Quem você quer ser. O que você está mirando. Teu passado, ele te construiu para ser a pessoa que você é aqui agora. Então, seja feliz e seja grato por todas as experiências que você fez. Não esqueça de escrever ali a tua gratidão. Não esqueça também de você ali, em vez de julgar os outros, ter um julgamento próprio de si mesmo. Você julgar, cara, talvez eu não seja tão bom realmente nisso. Talvez eu tenha que melhorar ali. E que bom que eu estou tendo essa consciência. E isso faz parte do processo. E o processo é um processo que você vai ter sempre que se preparar para poder alcançar o que você deseja. E o que você deseja vai estar onde? Vai estar no teu próximo passo, vai ter na milha extra, vai estar naquela página que você quis desistir. Ela ontem falou uma coisa para mim muito interessante. A gente estava na Febracis, ela teve a oportunidade de fazer o maior treinamento de inteligência emocional da Febracis. E desculpa por eu estar falando isso. De graça. De graça, pela Band, na época que ela trabalhava na Band News. E a gente já se falava e tal. Ela falou, pô, você não teve um poder de falar para mim que eu tinha que fazer. Eu falei assim, eu não tenho poder de falar na vida de ninguém, porque ninguém tem que fazer. Eu posso trazer algum nível de consciência e se eu sinto que você está preparado, eu fortalecer e alimentar mais aquilo. Talvez aquele momento não era o momento para você. Hoje não fiz, né? Fiquei com raiva de não ter feito. Fiquei com raiva. Porque, cara, R$2.000, todo mundo zoando lá no meu trabalho, falando que era besteira. E depois, quando eu comecei a conhecer o Paulo Vieira, principalmente, e tá mais imersa nesse mundo, eu falei, cara, por que eu não fiz, cara? Que arrependimento, enfim. E agora tá lá, 2.000, e eu tô lá, 2.000. E é o peso das suas decisões na sua vida. Às vezes você, por uma tomada de decisão, você deixa de ganhar 2.000, de ter um investimento que pode render 5, 10, 15 mil, ou a tua limitação te faz com que você não ganhe o que você deseja. Porque você acha que você está cheio das suas certezas, cheio da sua verdade. Então, vamos desconstruir. Eu estou aqui aberto para desconstruir o tempo todo. Qualquer pergunta, qualquer desafio. E eu hoje pensaria, se fosse mais cedo, a gente fazer uma meditação, acalmar nossa mente, fazer uma inspiração. E meditação, sim, a gente começar a silenciar as vozes, começar a se conectar um pouco dentro. Mas acho que por hoje chega. Acho que a gente já falou legal. Então é isso. Seguimos aí com mente
e Corpus Unus. Quarta-feira que vem tem outra live, se quiser participar, ok? Caso contrário, mandar alguma pergunta, pode mandar antes da pergunta embaixo desse vídeo. Eu vou estar botando esse vídeo no canal Netiuna. Ele não vai estar com fundo preto, que é as 100 perguntas, ele vai estar com fundo verde. E, por favor, o que vocês quiserem. Assim, eu estava pensando no negócio aqui antes que ele falou, também que, assim, quantas histórias a gente escuta de pessoas, sei lá, de cantores famosos, fizeram show para uma pessoa, para 2 pessoas, ou para ninguém, ou ninguém estava prestando atenção, e hoje são super famosos. Então, assim, o que eu quero falar é, comece, independente de para quantas pessoas, para quem, comece para você, faça para você, entendeu? Faça por você. Quanto mais você falar, melhor, mais envolto você vai ser. Quanto mais você criar conteúdos, mais você vai buscar conteúdos novos e você vai aprender com isso. Então, assim, não tenha vergonha, faça, que eu acho que é o que o Marco começou a fazer, não deixe de fazer, para 1, para 2, para 3, para quantos forem, para ninguém, para você buscar conteúdos novos, para o seu aprendizado, para a gente trocar, então, assim. Se é uma coisa que você tem desejo e que você gosta de fazer, então, o que você tem desejo? É fácil para você, porque isso para mim não é fácil. Falar sobre essas coisas para mim é muito fácil. Então, se você tem isso, faça. Não importa. Talvez a sua mente lógica vai dizer, cara, você é maluco de estar fazendo isso. Mas, como ela disse, talvez você vai impactar uma vida e essa vida tem um valor intangível. E vai te abençoar sem você nem perceber. Sem sombra de dúvida. Porque a vida se trata disso. De alguma forma, como eu falei, como o papel que você escreve, você limita o papel. Quando você fala, você manifesta. A gente está manifestando conteúdo para certamente estar ajudando alguém. E se alguém do meu círculo hoje, pessoal, que ótimo, que seja um amigo do amigo meu, ótimo, e alguma pessoa sendo impactada, como eu tenho feedbacks das mensagens do cliente Una, dos clientes que eu falo, que para mim representam muito mais do que qualquer valor monetário. Eu sei que isso pode parecer hipocrisia, mas não é. Quando você fortalece uma pessoa e a pessoa consegue entender que talvez ela tenha um poder muito mais forte do que as outras pessoas apontam para ela, e você está liberando o poder divino. Você está escutando a faísca daquela pessoa que já estava adormecida. E isso, para mim, é importante. Sabe por quê? Porque no mundo que eu quero que ter do meu lado pessoas que foram erguidas, para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder crescer juntos. E eu sou bom aqui, ó, falando, em conteúdo. Minha área é o quê? Treinamento de desenvolvimento, RH. Hoje eu tenho a Fernanda como aliada. Ela é o quê? Publicitária. Então, ela me possibilita que o Mentiuna se torne um Instagram na qual tem imagens e textos. E eu sozinho não faria. Então, o que acontece? Quando a gente vai unindo forças, a gente vai crescendo junto. E é isso. Juntos somos mais fortes. Esse é o poder do juntos somos mais fortes. Você, às vezes, acha desafiador o teu papel, o seu papel que você tem facilidade de fazer pode ser bastante útil dentro de um organismo e fazer com que esse organismo vá crescendo. E você fazer parte de algo, com certeza pode... Porque ninguém está em lugar nenhum sozinho. Ninguém. Nunca. A gente precisa disso. A gente precisa participar, cooperar, e se a gente não conseguir ser o que a gente deseja ser, quando você vai ser? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, dentro do ambiente de trabalho, e eu vou encerrar agora, de verdade, chega, que é assim, eu trabalhei em N empresas, né? E conforme o tempo foi passando, eu não queria mais me enganar, que é o que ela fala. Quando eu formo um compromisso, de segunda a sexta eu vou gravar, e você pode ver lá na Netiuna. Teve sexta-feira que eu falei, pô, eu tô gravando, ainda bem que é sexta-feira, porque eu sou transparente. Eu quero ser transparente. Eu quero que os outros vejam que eu tenho limitações também. E aí a pessoa estava assim, no trabalho. Isso eu não estou falando de vocês, não, tá? Eu já fui assim também um dia. Cara, tô aqui, ó, no celular encostado. Oh, meu Deus, a hora não passa. E a hora não vai passar. Ai, cara, não aguento mais. Ai, por que o fulano foi promovido? Aliás, vou contar uma história. Porque a Cabala conta muitas histórias, né? E aí o Paulo Vieira, uma vez, eu acho que foi o Paulo Vieira, contou uma história do seguinte. Tinha uma empresa, um cara que trabalhava lá há 20 anos. E esse cara de 20 anos estava muito irritado porque tinham contratado uma pessoa de fora para poder ser promovido. E aí ele chega na sala do patrão, bate, patrão, olha só, cara, não concordo com que você contratar uma pessoa de fora para ela poder vir aqui e ela ser o nosso chefe, o nosso supervisor. Eu estou aqui há 20 anos, por que eu não sou supervisor daquilo? E aí, o que acontece? O patrão fala para ele, fala assim, beleza, vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer agora um suco de melancia para todo mundo no almoço. Só que a gente não tem. Vai para mim no Hortifruti lá, vê para mim quanto está a melancia e traz aí para a gente fazer esse suco para todo mundo.
Aí ele pega, vai lá, chega lá no Hortifruti, dá uma olhada, pô, né, chegou lá, não tinha melancia aquele dia, ele volta pro chefe e fala, pro chefe, olha só, eu fui lá no Hortifruti, só que não tinha melancia. Eu, pô, ainda passei por ali por perto, mas decidi vir aqui falar para você o que é que a gente conseguiria fazer. Falou, faz favor, senta aí. Ô, Joãozinho, faz favor aqui. Esse era o supervisor novato. Joãozinho, vai fazer favor, a gente precisa fazer um suco de melancia para o pessoal aqui na hora do almoço. Eu sei que o horário está um pouco apertado. Pô, eu queria te pedir desculpa até, mas você vai lá para mim e vê para mim o que você consegue fazer? E o patrão já sabia que não tinha um suco de melancia. O cara foi mesmo no Hortifruti. Chegou no Hortifruti, foi lá, voltou. E aí, patrão? O funcionário antigo sustentado e falou assim, então, patrão, eu fui lá no Hortifruti, só que lá não tinha melancia. O que acontece? Eu vi o preço da manga e vi o preço da laranja. E vi que a laranja sai mais em conta até do que se a gente fizesse de manga. No supermercado ali do lado, tem a opção da gente comprar a melancia. Ela vai sair ali em torno de R$1, um pouquinho mais cara, mas eu ainda acho que a gente podia trocar esse suco. Mas como eu não sei qual é o propósito do senhor, nesse outro lugar a manga está mais barata. Sairia quase o mesmo preço. E aí, quando ele terminou de falar isso, ele falou, não, obrigado, pode deixar que a gente vai resolver isso. O Joãozinho sai da sala, o funcionário que estava ali sentado levanta e fala assim, ok, chefe, já entendi, te peço desculpa. Levantou e saiu. Talvez a gente queira uma coisa, a gente não queira ter a responsabilidade de ter essa coisa na nossa vida. E é isso que está por trás de você ser honesto consigo mesmo. Ele queria promoção? Queria promoção. Mas ele trouxe a solução para o problema? Ele trouxe a limitação. O outro ali já tinha uma visão um pouco mais ampla. E aí é disso que se trata. O teu chefe, quando te pede, às vezes, para fazer alguma coisa, ele também não sabe, às vezes, como que vai entregar isso para o cliente. O cliente, quando cobra a gente de alguma coisa, a gente diz, meu Deus, como é que eu vou entregar isso? E essa é a parte do processo, é a mágica do processo. Você, de alguma forma, vai conseguir arrumar um jeito de ter alguém que vai te fornecer a chave disso, você vai criar novas competências para poder você entregar isso. Porque o teu chefe também, ele muitas vezes precisa criar essas novas competências. Precisa criar a coragem de olhar para o cliente às vezes e falar assim, isso eu não vou conseguir te entregar, eu só te entrego aquilo. E isso a gente pode levar para a nossa vida. Eu, por mim, aqui encerro, me empolguei agora até com a história, mas acho que contextualiza muito. Acho que cai muitas fichas quando a gente escuta uma história dessa e eu acho que vale a pena para a gente estar fechando o encontro de hoje. Eu vou falar que eu teria, nesse caso agora, depois desse aprendizado, eu teria comprado a laranja e ter feito o suco de laranja, ter entregado o suco de laranja que não era de melancia. Mas também tem um lado do suco de melancia poder ter algum propósito diferente ali. Então é um pouco complexo isso também. Porque você sabe o que você faz, às vezes você quer ser muito proativo, acaba metendo os pés pelas mãos. Olha, é complicado. Eu também não gosto de ter muito... Eu tenho problema de ser proativa às vezes, porque eu estou muito certinha e virginiana, então me incomoda às vezes sair um pouco do padrão da coisa, né? Eu falei aqui que eu faria, mas eu acho que é o que eu faria com aprendizado, porque no fundo, a gente quer fazer certinho. Então, eu acho que eu ia caçar a melancia lá onde fosse para fazer isso de melancia. Eu deixo reflexão. Eu agora não também vou falar. Deixa, eu chutei aqui, porque ele contou a história agora, eu nunca tinha ouvido. Então, eu deixei aqui também uma reflexão. Uma reflexão. Sigamos com mente e corpos ondas. Até a próxima quarta. Espero ter ajudado vocês. Até mais, gente. Forte abraço.